E eu estou aqui para dizer a você que está me assistindo, que a guerra na Ucrânia, que é uma guerra da OTAN contra a Rússia em solo ucraniano, ela já acabou. A Ucrânia já perdeu. Claro que você vai ouvir falar que um drone bateu num poste e faltou luz, essas bobagens, né? E vai ser isso aí que vai ficar alimentando o imaginário das pessoas que foram iludidas por uma máquina de propaganda chamada imprensa, que dizia que a Ucrânia estava ganhando a guerra. E aqui o tempo todo, eu, Rubem, todos os colegas que eu já mencionei, perguntando que guerra é essa que a Ucrânia ganhou, que a gente não consegue enxergar. Então, as consequências começam a aparecer, não é? Aquilo que foi prognosticado como caos por mim e pelo Rubem, em uma das lives, agora é uma realidade. Protesto gigantesco na Alemanha, tivemos agora, recentemente, no último sábado, um líder político na Eslováquia pró-russo, a Polônia, que assim, é unha e carne com a Ucrânia, começa a dizer não à Ucrânia, e por causa das eleições, no dia 15, há uma mudança no discurso do governo para atender demandas locais, porque o povo polonês anda de saco cheio com a invasão ucraniana, algo que também nós prevíamos aqui. E por que prevíamos isso? Porque eu testemunhei em loco, eu estava em Angola quando teve uma crise gravíssima no Congo e houve um fluxo imigratório gigantesco a partir do Congo e que provocou sérios distúrbios para Angola, porque é muito complicado para qualquer país receber um número expressivo de refugiados. É muito complicado. Então, eu já estava prevendo que esse caos iria ser instaurado aqui na Europa, na medida em que a Ucrânia tinha 30 milhões de cidadãos antes do início da operação especial russa, e hoje, dados assim, estimados, obviamente, que não é possível fazer uma pesquisa estatística com muito rigor num ambiente de guerra e de instabilidade, mas uma população inferior a 20 milhões, 19 milhões e alguma coisa. Então, 25% do território ucraniano está sob domínio russo e a população idosa responde entre esses 19, enfim, vamos botar 20 milhões para facilitar as contas, 10,7 milhões de idosos, mais 5 milhões entre mutilados e gravemente feridos pela guerra, e o restante crianças e mulheres ou adolescentes com idade inferior a 18 anos. Então, esse é o cenário da Ucrânia. Obviamente que isso é caos. Obviamente que quando o Congresso norte-americano inventa lá de derrubar o presidente da Câmara Baixa, não é por uma questão de orçamento ou não para a Ucrânia. É desvio de foco. Biden estava para sofrer um impeachment. Era preciso que um escândalo na política norte-americana fosse evitado, porque o Estado é mais importante do que qualquer governo. E é isso que eu tento dizer ao brasileiro, quando eu participo dessas lives aqui. É uma grande diferença que deve ser notada pelo cidadão, a diferença entre Estado e a diferença entre governo. E no Brasil temos visto, por exemplo, saindo um pouco do tema da Ucrânia, essa invasão da justiça na política, e também tem um jornalista lá da Bahia chamado Darino Senna, que é de esporte, ele tem uma expressão ótima para o ex-presidente do Bahia,
Guilherme Bellintani, que é bundamolismo. Então, esse bundamolismo do político brasileiro permite que ONGs, que o Rubem mencionou na abertura desta live, comandem os destinos de uma nação. E as políticas dessas ONGs não são políticas de governo, são políticas de Estado. Território que está sendo cedido, são leis que flexibilizam uma série de coisas que facilitam a invasão estrangeira no Brasil, exploração de recursos e outras coisas mais. Tudo isso é questão de Estado. Então, voltando aqui para Estados Unidos, o caos está sendo evitado por forças que não são políticas, mas que mandam nos políticos, porque esse modelo de democracia espalhado pelos Estados Unidos e que os países ditos ocidentais assumiram, é um modelo de democracia sem povo, é um modelo onde os ricos indicam nas prévias partidárias quem vai para a lista, e depois, né, por métodos que eu não quero falar porque no Brasil há censura sobre o tema, alguns são eleitos, outros não. Então, eu gostaria de dizer que o caos que nós prognosticamos, ele está instaurado. O mundo hoje já vive fortes indícios de uma terceira guerra mundial. O Rubem foi muito feliz, né? Às vezes ele acerta, até acerta, quando ele falou que nem na Primeira Guerra, nem na Segunda, houve um Disseu Rabelo, lembra aquele locutor que fazia chamadas da Globo? Né? Que falava, Globo, a gente se vê por aqui, né? Lembra? Disseu Rabelo é de Itaboraí, rapaz. Eu sei, é de Itaboraí, eu citei ele porque ele é de Itaboraí, exatamente. Então, não vai ter um Disseu Rabelo para falar, a partir de segunda-feira começa a Terceira Guerra Mundial, não perca, às 10 da manhã vai sair um míssil assim assado, às 2 da tarde vai sair... Não vai ter isso, minha gente, a guerra é um processo, e toda guerra começa e termina com a economia, e nós já estamos vivendo uma guerra mundial econômica, então podemos dizer que temos aqui pré-guerra mundial, pelo menos, ou focos de guerra mundial. Né? E isso não é sensacionalismo, não é apologia à violência, e não é nada disso, né? Porque esses acéfalos que tentam atingir a pessoa para poder desviar o foco do tema em debate, eles são pobres no sentido intelectual, porque são desonestos com eles mesmos. É preciso que você faça uma análise sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você viu na televisão, que você ouviu no rádio e até viu aqui na internet, né, nas redes sociais como um todo, e faça uma associação com os resultados. Não é? Como é que a Ucrânia estaria ganhando uma guerra, perdendo território, não avançando nada, Zelensky, para receber visita, eles criaram uma expressão ótima, era o presidente de tal país fez uma visita surpresa a Zelensky. Visita surpresa é um cacete. Não existe visita surpresa. Ali é o famoso quem tem C, não é? Tem medo e vai sem avisar para não levar a bombinha na cabeça. Como diria Amanda, bomba. Então, eu, Rubem, tenho muito orgulho de ter participado das lives aos domingos com você, quando fazíamos ali uma análise muito distante para não permitir a contaminação, inclusive, da propaganda russa, que, apesar de ser mais discreta, ela existe, não é? Então, a gente tentava filtrar de todos os lados para trazer para você que assiste aqui ao canal Geoforça a melhor análise possível. Então, essa nota introdutória, que Rubem está devendo ainda algumas coisas que foram apontadas para o ponto número 1, ela é uma espécie de retrospectiva daquilo que falamos e que hoje está sendo consolidado, e por isso temos aqui a próxima parte dessa live para desenvolvermos os temas que elegemos como indispensáveis para que você saia daqui com algumas ideias sobre os cenários possíveis, os inevitáveis e os evitáveis.